Olá, alunos do curso de Anatomia Humana. Aqui que fala a professora Natália Nascimento. E nesta aula vamos discorrer sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino. Então, vamos abordar a anatomia tanto dos órgãos do sistema genital feminino interno, dos órgãos internos, quanto da anatomia da genitália externa feminina. Ok? Então, quanto ao sistema genital feminino, vamos falar sobre os órgãos genitais internos, justamente os órgãos que são gametogênicos, então são os órgãos associados à produção dos gametas femininos, o que seria o gametófilo feminino, no caso, o gameta feminino, que é o ovócito, tanto quanto os órgãos que são importantes quanto ao desenvolvimento do novo ser, que seria então um órgão associado então ao desenvolvimento do concepto, ok? Assim como também os órgãos que estão associados à genitália externa da conformação do sistema genital ou reprodutor feminino. Então, o sistema genital feminino é constituído, então, justamente pelas gônadas, que seriam o órgão que é o órgão que vai ocorrer a produção e liberação do ovócito, que seria o gameta feminino. As vias condutoras, que seria a via também de recepção do espermatozoide, justamente na tuba uterina. O órgão que vai abrigar o concepto, que seria o útero, e o órgão de cópula, o órgão para recebimento do agente, no caso do gameta masculino, no caso o espermatozoide, que seria então, no caso, o órgão de cópula, a vagina. Além disso, falaremos das glândulas anexas, como as glândulas vestibulares maiores e menores, associados também à anatomia do reprodutor feminino. E quanto às estruturas eréteas na organização genitália feminina, teremos o clitóris e o bulbo do vestíbulo, ok? Quanto a órgãos genitais externos, vamos demonstrar a anatomia do pudendo feminino e a organização da vulva. Quanto ao desenvolvimento embrionário, como já falado na aula de sistema reprodutor masculino, até a 7ª semana do desenvolvimento do novo concepto, no caso, do feto em torno de 2 meses, internamente, tanto internamente quanto externamente, a anatomia associada ao sistema reprodutor, ele é dito como indiferenciado. Então, eu tenho gônadas indiferenciadas, ok? Que, de acordo com a liberação de genes, a expressão de genes específicos associados ao sistema reprodutor e que vai dar um start, é como se ele dá ele prepara, então ele estimula por meio da produção hormonal e também de certas proteínas que vão agir a nível de sistema reprodutor para a definição da diferenciação sexual, tanto a nível interno quanto da estrutura externa. Então, isso vai se dar em torno da 8ª semana. No caso, para a definição e conformação do desenvolvimento masculino, nós temos a expressão do gene CRY presente no cromossomo Y, disponível, então, ocorrendo nos homens. Na não ocorrência desse gene e liberação dessa expressão genética para definição da estrutura e estrutura secundária masculina, o sexo, que é dito o sexo natural, ou o sexo quando eu não tenho estímulo desse gene, vai ser justamente a definição no sexo feminino. Então, essa gônada indiferenciada vai se diferenciar em ovários, e a estrutura também como útero e vagina, e na conformação do desenvolvimento feminino numa fase de maior maturação, ok? Então, quanto à pelve feminina, ela vai estar localizada nas escavações retrouterinas, escavações vesicuterinas também e no espaço retropúbico, ok? Então, está localizado aqui alguns pontos que vocês já conhecem de outras aulas de anatomia, quanto à sínfise púbica, que é uma porção que justamente vai ser uma estrutura
estrutura, no caso uma articulação, né? Que vai estar associado com a porção do pubis na porção do osso do quadril. Então, a bexiga vai posterior à sínfise púbica e acima dela vai estar localizado, então, o útero. Ok? De face lateral, nós temos órgãos pares, quanto a tromba ou tuba uterina, os ovários, que também vão ser órgãos pares, ok? Aqui demonstrados. Vamos ter também na porção da estrutura da pelve feminina ou vulva ou estrutura externa, aqui a porção mais anterior, o clitóris demonstrado nesta imagem, ok? Então, quanto aos órgãos genitais internos, vamos falar sobre a porção, ok? Que seria justamente dos ovários, a tuba uterina, o útero, ok? A porção do fundo do útero e a porção mais proximal, ok? Do colo uterino, associado, então, à porção mais superior da vagina. Vamos falar, então, detalhadamente desses órgãos, ok? Então, quanto aos ovários, ok? Então, os ovários são órgãos pares que vão estar localizados na porção interna, associados, então, à porção da tuba uterina, ok? Então, na porção das faces, na porção mais interna ou mesovárica, né? Vamos estar localizados, então, a produção, então, é o local de produção do gameta feminino, no caso, o ovócito. Então, as mulheres, diferentemente dos homens, que só vão começar a produção e liberação dos espermatozoides, dos gametas masculinos na fase de puberdade, as mulheres, elas já nascem com todas as suas células de gametas femininos, né? No caso, com todas as suas células associadas à produção de gametas. Contudo, eles vão estar parados em um ponto que se chama em metáfise 2 ou dictióteno. E essa finalização para começo de produção e liberação a cada mês de um ovócito, ele vai se dar ao nível, então, posterior à primeira menarca, já no momento de puberdade, ok? Então, os ovários, eles vão estar localizados e presos ao ligamento mesovárico e os ligamentos suspensor de ovário, ok? Então, é a forma de manutenção e a forma que eles vão estar sustentados a nível na porção interna, tá? Então, quanto à estrutura deles, eles vão possuir uma túnica albuginha também, por isso que ele tem a feição esbranquiçada. E na parte interna, justamente que seria a parte do córtex e a porção medular, a parte medular e a porção mais periférica, que seria a do córtex, vão estar localizados, então, aqui como vocês podem ver, em corte, ok? O processo, temos aqui observando, então, um processo de maturação de um ovócito primário, tá? Que vai ao longo do ciclo, que é menstrual, ao longo de um mês, eu vou ter, então, a maturação de um ovócito a cada mês. Então, maturação e liberação desse ovócito. Esse ovócito, ele vai ser capturado por uma porção mais externa aqui, mostrando, então, da tuba uterina, que seria a porção das fímbrias, tá? Então, o ovário são duas glândulas em formato de amêndoa, em torno de 4 centímetros, situadas em cada lado do útero e vão estar logo abaixo das trompas, como vocês podem ver, ok? Então, eles vão estar localizados lateralmente, também sustentados pelo ligamento largo e o ligamento suspensor do ovário, aqui associado ao lado do útero e abaixo das trompas. Internamente, eles vão possuir vários folículos ovarianos ou folículos vesiculares, cada em um estágio diferente de desenvolvimento, que vão ser maturados a cada mês. Então, os ovários são as glândulas femininas. Além da produção dos gametas femininos, eles vão produzir também hormônios importantes no ciclo ovariano, que seria justamente estrógeno e progesterona, que vão ser importantes numa fase justamente de desenvolvimento secundário feminino e também ao longo da vida da mulher, no desenvolvimento e maturação desse óvulo, ok? Então, a cada mês,
após a primeira menarca, o corpo vai expulsar, vai ter a maturação de um ovócito, que é capturado, então, pelas trompas, no caso, pelas fímbrias, para se localizar, então, ao longo da tuba uterina, ok? Então, demonstrando aqui o ovário, que são um órgão par, localizados lateralmente ao útero e de porção inferior à tuba uterina, ok? Então, ao longo do mês, cada mês, nós temos, então, folículos primordiais ou folículos primários. Um deles, ele começa a se desenvolver em folículo secundário. Vai ocorrer todo um processo de maturação até a liberação desse óvulo, ok? Que vai se dar, ou desse ovócito, que vai se dar, então, a nível, então, esse dia é chamado, então, da ovulação. Isso numa situação com características normais. Quando dessa mulher possui a doença associada, que seria o que? O ovário policístico, que é muito falado. O que seria o ovário policístico? É quando essa mulher, ela tenta que ocorra a maturação de um ovócito, onde ocorre a maturação de vários folículos ovarianos ao mesmo tempo. Então, isso gera como se fosse uma competição, né, interna, e aí não consegue ocorrer, então, muitas das vezes não consegue ocorrer a ovulação. A liberação de um ovócito devido à competição de vários folículos primários que maturam ao mesmo tempo naquele mês, ok? Então, posteriormente a essa liberação, dessa ovulação, que vai ocorrer em torno no nível de 14º dia de um ciclo menstrual de 28 dias, esse ovócito é capturado pela porção das fímbrias da tuba uterina. Então, vamos falar então aqui da tuba uterina, ok? Então, vai ser também um órgão par localizado lateralmente ao útero, ok? Então, vai ter uma porção que é bem próxima ao útero, que é chamada de porção uterina, a porção do istmo, a porção da ampola e a porção final ou do infundíbulo. Nessa porção do infundíbulo, essas são como se fossem prolongamentos, tá? Digiformes, chamadas então de fímbrias. Elas vão ser responsáveis pela captura do ovócito a nível, então, pós-ovulação. Então, esse ovócito, ele vai caminhar ao longo da tuba uterina. Essa tuba uterina, tanto quanto a tuba uterina e o útero, eles são formados de musculatura lisa. Então, por movimentos peristálticos, esse ovócito vai caminhar ao longo da tuba uterina. E é falada na literatura, ok? Que geralmente a ovulação ela se dá a nível de 1/3 distal da tuba uterina, que seria o local de ocorrência da fertilização, ok? Do encontro do espermatozoide com o ovócito. Ok? Então, mostrando aqui a tuba uterina. Então, são 2 ductos que unem, então, o ovário ao útero. Seu epitélio interno ele é recoberto justamente por células ciliadas, que vão ser importantes para essa caminhada, né, do ovócito ao longo da tuba uterina. Então, o batimento desses cílios microscópicos gera um movimento peristáltico ao longo da tuba uterina e vai fazer que esse gameta feminino ele seja impelido, ele vai caminhando até a chegada no útero, ok? Lembrando da sua aula de embriologia, que é no útero que vai ocorrer o processo de nidação, né? Que seria justamente o processo dessa célula que ocorrendo a fertilização e formação do ovo ou zigoto, ele a nível de blástula, ele vai conseguir nidar, ele vai ser fixado na parede, então, do útero para o processo, então, de desenvolvimento, ok? Então, o útero é um órgão muscular suspenso na parede, então, anterior da cavidade pélvica, acima da bexiga. Ele vai estar à frente ao reto, ok? Ele tem o formato como se fosse de uma pera invertida, que é essa porção que seria a porção mais superior, que é chamada, então, de fundo do útero, a porção média, que seria o corpo do útero, e a porção aqui inferior, que é denominada, então, colo do útero, que é a porção de finalização da vagina.
Então, em seu estado normal, ele mede cerca de 7,5 centímetros e 5 centímetros de largura. Então, esse útero ele pode chegar, então, e pesa em torno de 125 gramas, mas pode chegar até 2 quilos da estrutura quando no útero gravídico, né? Um útero na fase final de gravidez, ok? Então, vão ter as partes justamente, a porção do fundo, a porção do corpo. Tem um segmento que é chamado, que é bem aqui demonstrado na ponta da seta, que é a porção do istmo, ok? A porção do istmo do útero e a porção do colo, que é a porção, então, por onde os espermatozoides que são liberados no fundo da vagina devem subir por meio, então, desse órteo e do órteo do útero e atravessar a porção do istmo. Tá? Então, eles vão ter que caminhar, ter uma escolha aqui para o lado direito ou para o lado esquerdo. Lembrando que também da literatura que se sugere que a mulher ela ovula a cada mês, ela matura e ocorre a liberação de um ovócito de cada lado. A cada mês, aqui são demonstrados, né? Então, de cada lado, ela vai ter a liberação, de cada ovário, tem a liberação a cada mês. Então, no momento pós-liberação desses espermatozoides, eles devem caminhar e também sugere-se da literatura que é por um mecanismo de tropismo químico, tá? Então, eu tenho uma atração química que sugere, então, a caminhada dos espermatozoides para o lado correto, para ocorrer, então, a fertilização. Então, lembra que esse ovócito, pós-ovulação, ele vai caminhar ao longo da trompa, da tuba uterina, esperando o recebimento, então, desse espermatozoide. Então, pós-ovulação, então, esse ovócito, ele fica esperando cerca de 24 horas esses espermatozoides, ok? Para ocorrer, então, a fertilização. Então, no útero, internamente, ele é composto, então, por camadas musculares, ok? Então, a parte mais externa é a túnica serosa, que seria o perimício, a túnica muscular, que é o miométrio, a porção muscular, de musculatura lisa, e a túnica mucosa, que seria a porção do endométrio, que é a porção mais interna, ok? Que seria a porção interna, que seria a porção do endométrio, o perimétrio, que seria a porção mais externa, e a porção média aqui, que seria o miométrio, ok? Falado, então, das características dos órgãos de porção interna, vamos falar, então, do sistema da genitália feminina dos órgãos genitais externos, que são também chamados do pudendo feminino, ok? Então, temos pontos aqui a discriminar como a porção mais superior, que seria o monte do púbis, essa porção mais superior, ok? A porção dos lábios maiores e lábios menores, ok? Então, a porção dos lábios maiores e a porção dos lábios menores. Nessa porção mais superior, aqui acima, temos a disposição do clitóris, que é uma estrutura erétil no momento da excitação na mulher, e ele é análogo com relação à estrutura embriogênica à porção da glande masculina, ok? Então, seria a porção do clitóris, que também possui uma porção de massa erétil interna, ok? Temos também o bulbo do vestíbulo, aqui demonstrando. Então, ao nível do bulbo do vestíbulo, estão situados, então, o segmento mais interno, que seria o ímel, o órteo da vagina, que seria a parte mais externa da vagina, o órteo externo da uretra, que seria a porção superior. Lembre que no segmento feminino nós temos a diferenciação do canal uretral e o canal vaginal, ok? E as glândulas vestibulares, que vão estar localizadas também a nível da vagina e vão ser glândulas importantes associadas ao processo de produção de muco e umidificação do canal vaginal durante o coito, ok? Então, aqui demonstrando a vagina,
ok? E é um canal em torno de 8 a 10 centímetros de comprimento, ok? Vai ser importante que é o órgão de cópula que vai receber o órgão reprodutor de cópula masculino para liberar no fundo da vagina os espermatozoides, que vão subir, então, a nível da estrutura do útero até o encontro do ovócito que foi liberado aqui pelo ovário, ok? Esse ovócito foi liberado para a fertilização, ok? Então, contém de porção externos, grandes e pequenos lábios, e na sua abertura, próximo à sua abertura, mas internamente, tem a ocorrência, então, das glândulas vestibulares, ou chamadas glândulas de Bartoli, que são glândulas produtoras de um muco, que vai umidificar a vagina associado, então, ao coito, ok? Então, mostrando aqui dos órgãos externos, o clitóris, que seria uma projeção de tecido erétil. Então, ele é altamente vascularizado e também inervado, de inervação. Então, ele vai estar acima do vestíbulo e ele é superior à abertura do órteo da vagina, ok? Então, ele é um importante órgão de excitação na mulher e a glande do clitóris, ela é anatomicamente, ok? A nível embrionário com relação à glande do corpo do pênis, ok? Na porção do vestíbulo da vagina, que seria a porção da abertura da vagina, é localizado, então, na delimitação lateral dos pequenos lábios. A porção mais superior, aqui demonstrado o clitóris, ok? Abaixo, o órteo externo da uretra e o órteo da vagina, que quando em mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual, ocorre a presença do ímen. Então, demonstrando na imagem as formas diferentes de ímens possíveis na mulher. Okay? Então, quanto aos órgãos genitais externos, das glândulas vestibulares, maiores e menores, aqui demonstradas, ok? Nós temos as glândulas de Bartoli e elas vão possuir uma abertura, justamente seria a abertura do canal da glândula de Bartoli, que vai ser uma importante, recebe esse nome pelo pesquisador que descobriu a presença dessas glândulas e elas vão ser importantes produtoras de muco para a umidificação do canal vaginal durante o coito, ok? Para além disso, na porção da genitália externa, nós temos denominados, então, o triângulo urogenital, tá? Que seria justamente a questão das aberturas ou órteos associados. Então, nós temos o órteo externo da uretra, o órteo da vagina, ok? E a abertura do canal anal. Entre eles, nós temos uma região que é denominada, então, a região do períneo, entre a porção das estruturas do sistema associado ao sistema reprodutor feminino e a estrutura anal aqui, que seria a finalização do sistema reprodutor, do sistema digestório, ok? Então, denominado essa porção associada com esses três órteos é denominado, então, o triângulo urogenital, ok? Associado também com a porção do trígono anal, ok? Para além agora falando de sistema reprodutor feminino, não podemos deixar de falar então das glândulas mamárias, que também vão estar associados e sofrer a influência dos hormônios reprodutores, como também associado como as glândulas acessórias associadas ao sistema reprodutor feminino. Então, são formadas então de tecido tanto glandular quanto gorduroso, vão estar localizados a nível do tórax, à frente dos músculos peitorais maior e se estender, então, a nível do externo até a axila. Então, vão se desenvolver no período da puberdade, graças à influência, então, de estrógeno e progesterona, e são importantíssimas no período, então, de lactação, pós-parto, vão ser estimuladas pela prolactina para a produção do leite. Então, essas glândulas mamárias que vão compor a estrutura do seio feminino, associado também com grande parte de porção de células gordurosas,
vão se desenvolver, então, na adolescência, pela ação dos hormônios. Durante o ciclo menstrual, sofrem uma variação de aumento e tornando-se mais sensíveis. E durante a gravidez, vão ser importantes para a produção do leite, ok? Então, essas glândulas mamárias são formadas em torno de 18 a 20 lóbulos. E cada lóbulo vai possuir um conjunto de alvéolos, canalículos, que são demonstrados aqui. Então, essa imagem se mostrou bastante divulgada nos meios da internet, que seria a sugestão em formato, parecendo essa estrutura em flor, né? Um cacho associado, então, justamente às glândulas mamárias. Ela não é representativa real, né? Porque não, como você pode ver aqui ao lado, para além da estrutura formada pelos canais e os lóbulos, eu tenho a estrutura ela é recoberta por uma porção de tecido gorduroso, ok? E o canalículo, a porção mais externa, que seria do mamilo, a auréola, ok? E o canal lactífero, que justamente seria a pós-produção, o estímulo durante a amamentação. Eu tenho ocorre o estímulo de sucção do próprio bebê, que vai estimular a maior produção desse leite, justamente associado, então, à produção do leite durante a amamentação. Ok, por isso hoje